E não tem como eu começar a falar sobre comunicação e não falar sobre emoções e sentimentos. É muito importante a gente saber a diferença de emoção e sentimento e a importância disso na nossa comunicação. Porque tudo aquilo que a gente sente, a gente comunica. Mas na verdade existe um fluxo em que isso acontece. Esse fluxo leva a gente a gerar pensamentos, comunicação, posicionamento, as coisas que a gente faz nesse sentido. E quando a gente não cuida dessa comunicação, quando a gente não cuida desse sentimento, a gente acaba vivendo comunicações que são disfuncionais dentro do casamento. E para você viver um relacionamento de ninho mesmo, aconchegante, aquela coisa gostosa de se viver, você precisa ter uma comunicação adequada. Então, vamos lá, vamos falar sobre comunicação. Quantas vezes você fala com o seu cônjuge, ou melhor, qual apelido você dá para o seu cônjuge? Inclusive, eu vou querer botar isso na tarefa também. Qual apelido você dá hoje para o seu cônjuge? Ele é um apelido gostoso? É algo positivo? É algo que edifica seu cônjuge? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra tem muito poder. Se você não está tomando cuidado como você chama o seu cônjuge, vai chegar um momento em que você vai ver a palavra que você está dizendo se tornar realidade. E eu prefiro, não sei você que está assistindo, mas eu prefiro com certeza que se for virar realidade, seja uma palavra que edifique, seja uma palavra profética, que nem o pessoal chama. Porque, cara, eu, por exemplo, chamo a minha esposa de maravilhosa. E não é um ato profético, mas é olhando todas as coisas que ela faz. Eu acho ela uma maravilhosa. Então, chamar ela de maravilhosa é algo natural para mim. E o mais gostoso é ver isso depois na nossa filha. Porque ela mesmo, às vezes, para e me chama de maravilhoso. Ou ela fala que ela é maravilhosa, ou ela chama a mãe dela de maravilhosa. Isso é emocionante. Por quê? Porque a comunicação que eu tenho com a Fábio, ela é tão positiva que ela impacta nos nossos frutos. Pensa só que doideira. Agora, se a tua comunicação não é desse jeito, tá tudo bem, é só mudar a comunicação. Mas antes de mudar essa comunicação, quais são os efeitos dessa comunicação hoje na tua casa? A forma como tu chama teu cônjuge, a forma como tu reage quando ele te chama, ou quando ela te chama, depende, né? Como que funciona isso? Vocês têm muitas brigas, muitos gritos? Esse tipo de comunicação também não funciona. E quem está falando isso para vocês é alguém que tem doutorado nas coisas que não funcionam no casamento, mas que tem uma graduação muito forte hoje nas coisas que funcionam. Então, assim, eu nunca vi um relacionamento onde as pessoas brigam o tempo todo, onde elas se xingam o tempo todo, onde existe falta de respeito edificar. Nunca vi. No máximo eu vejo as pessoas manter o mesmo nível desde o início da relação, quando elas começaram com esses problemas, até o momento que elas estão hoje, ou até o ponto delas se separarem. Porque não tem como edificar um relacionamento sem ter respeito. Não tem como. A comunicação positiva ela é necessária. Você precisa ter paz no falar, você precisa ouvir coisas boas também, para você criar aquele ambiente gostoso de se viver. Ninguém quer viver dentro de uma gaiola, preso. Ninguém quer viver se sentindo a comunicação fria um do outro. Ninguém quer viver sendo atacado de dia e de noite por palavras de quem deita e acorda do teu lado. Além de não fazer sentido nenhum, isso, você não está construindo nada. E assim, a aula anterior foi sobre aliança. Quais são as palavras que têm estado dentro da tua aliança? O que você tem comunicado? Quais sentimentos tem gerado? Porque a tua comunicação, ela gera sentimento. Ela gera pensamento. O teu pensamento também gera sentimento. Então tudo aquilo que tu vê, que tu ouve e que tu fala, vai gerar pensamentos, vai gerar comunicação, vai gerar sentimento. Se você não cuida dessas coisas, você começa a criar um clima emocional ruim dentro do seu casamento. Olha que doido que é isso. O simples fato das palavras que você fala já pode mudar as coisas que você pensa. Então, se você fala algo positivo, você vai começar a pensar coisas positivas. E você vai começar a fazer coisas positivas.
E o seu clima emocional automaticamente muda. E nesse momento tu vai dizer, ah, Marcos, mas não faz sentido isso porque não adianta eu comunicar positivo porque meu cônjuge não comunica. Faz a tua parte. Eu duvido alguém que vai ficar te xingando de dia e de noite, todos os dias, sendo que tu não entra nesse joguinho. A pessoa vai tentar entrar para jogar esse jogo e ela vai ver que ela tá sozinha. Ela vai se irritar e vai ficar quieta. E tu continua falando positivo. Gente, pega, olha, foca em mim, pega o que eu tô falando. Se tu comunicar positivamente, indiferente da forma como a pessoa comunica, tu muda o clima emocional da tua casa. Porque a pessoa vai ter duas escolhas. Ou ela muda o clima do jeito dela falar também e entra na mesma frequência, ou ela ejeta. Ela não vai conseguir. Ou ela vai ficar quieta, ou ela vai tentar fugir do ambiente. Por quê? Porque ela está tentando criar um ambiente que não está sustentando. E o ser dela começa a tremer. Ela não sabe para onde que ela vai correr. E aí ela vai ter duas escolhas. Ou ela foge daquele ambiente que está mudando e está ficando um ambiente gostoso e ela quer viver naquela desgraça. Ou ela assume e fala assim, ó, cara, deixa eu sentir isso. E aí depois que tu sentiu, tu não consegue mudar. Tu vai, ó, fluir. A pessoa te deu aquele amor, tu sentiu aquele amor e tu vai puxar aquele amor de volta e vai devolver. E aí começa um fluxo de amor. Porque hoje, no comum dos casamentos, é ter um fluxo de desgraceira, de comunicação terrível, de briga, de violência, de falta de respeito. Então, assim, mudar simplesmente a comunicação já vai mudar totalmente o sentimento do ambiente, já muda a ambiência e isso reflete no relacionamento de vocês muito rápido. Questão de dias já vai ver essa diferença. O problema é que, assim, tu tá viciado também em comunicar negativo. Se tu tá nesse ambiente negativo, tu já tá viciado nisso. E aí a pessoa dá aquela dose de negatividade e tu fala assim, ah, meu vício. E aí o primeiro instinto vai sair de dentro de ti é, eu vou devolver. Mas aí racionalmente tu tem que segurar. E aí programa o teu cérebro a falar assim, ó, não, tem que ser positivo. Não é isso que eu quero pra minha vida. Cansei dessa tristeza, cansei desse clima de que eu não posso nem olhar pro meu cônjuge, que dá raiva, que dá vontade de tocar uma panela na cabeça dele, ou dá vontade de chutar essa mulher pra fora de casa, entendeu? Então, tira esse sentimento ruim e pensa assim, eu quero viver isso intensamente, eu quero viver um relacionamento gostoso, eu quero que as pessoas que venham aqui em casa se sintam amadas só por estar aqui, só por estar nesse ambiente, sintam esse amor, entrem nesse fluxo, eu quero poder criar filhos nesse fluxo também, para que eles constituam a família deles nesse fluxo também. Então, assim, comunicação e sentimentos são essenciais, mas você tem que entender como essas coisas funcionam para que você possa lutar contra isso. Então, é isso que eu tenho para apresentar nesse módulo. E façam as tarefas de mudança de comunicação dentro do relacionamento de vocês.